Você já passou pela situação de alugar uma casa e perceber que ela não tinha nem o básico para viver com conforto? Pois é, essa é a realidade de milhares de brasileiros que enfrentam diariamente as dificuldades do mercado de aluguel. No papel, a casa parece boa, as fotos mostram um imóvel arrumado, mas quando você entra de verdade, percebe que falta o essencial, desde armários até, acredite, um simples fogão. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu acabei alugando uma casa sem fogão. E isso pode parecer um detalhe pequeno, mas na prática muda completamente a rotina de uma família. Afinal, cozinharam a necessidade básica. A ausência desse item mostra como muitos imóveis são oferecidos de maneira incompleta, sem pensar nas reais necessidades de quem vai morar neles. Esse episódio também revela um problema maior: o mercado de aluguel no Brasil. Os preços estão cada vez mais altos e, mesmo assim, muitos imóveis são entregues sem estrutura adequada. É como se o inquilino tivesse que aceitar qualquer condição porque a necessidade de ter onde morar fala mais alto do que o direito a um espaço minimamente equipado. Além disso, esse tipo de situação gera reflexões importantes. Por que será que tantos imóveis são alugados sem oferecer condições dignas? Será que os proprietários não percebem que isso afasta possíveis inquilinos? Ou será que o mercado está tão inflacionado que as pessoas acabam aceitando qualquer coisa para não ficar sem um teto? Hoje vou compartilhar em detalhes essa experiência, contar os desafios que encontrei ao tentar adaptar minha vida sem o básico dentro de casa e mostrar o que isso revela sobre a realidade de quem depende do aluguel para viver. Essa história é um retrato de como muitos brasileiros lidam com escolhas difíceis todos os dias, equilibrando orçamento, necessidade e dignidade. E no final, quero saber, você já passou por algo parecido? Já alugou uma casa que parecia boa, mas na prática deixou muito a desejar? Conta aí nos comentários, porque sua experiência pode ajudar muita gente que também enfrenta essa luta. Essa é a realidade de milhares de brasileiros, pagar caro por um espaço vazio e ainda ter que investir muito para deixá-lo habitável. No fim das contas, o aluguel deixa de ser apenas um gasto fixo e passa a representar um peso que limita escolhas e impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas. Muita gente acaba aceitando essas condições porque, na prática, não há outra opção. O aumento constante do preço dos aluguéis está muito acima do crescimento dos salários e muitas famílias se veem obrigadas a se adaptar de qualquer maneira para conseguir um teto. Essa adaptação envolve soluções criativas, mas que nem sempre são confortáveis ou seguras. Algumas pessoas recorrem a fogões elétricos portáteis ou cozinham usando apenas uma boca do fogão, tentando se virar com o mínimo disponível. Outras chegam a improvisar até fora de casa, utilizando churrasqueiras, fogareiros ou até panelas em praças e quintais apenas para conseguir preparar suas refeições básicas. Situações como essas podem parecer extremas, mas são mais comuns do que se imagina e mostram o quanto o cotidiano de muitas famílias depende de soluções improvisadas para sobreviver. Essa realidade reflete diretamente a desigualdade social no Brasil. Enquanto algumas pessoas conseguem alugar imóveis completos, com cozinha equipada, armários e eletrodomésticos, outras precisam lidar com espaços vazios, sem estrutura e com custos adicionais que pesam ainda mais no orçamento. Para muitos, o aluguel caro não é apenas um gasto fixo. Ele se transforma em um desafio diário que limita escolhas, força adaptações e impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas. O mais impressionante é a resiliência das pessoas. Apesar de todas as dificuldades, as famílias brasileiras encontram maneiras de transformar espaços inadequados em lares funcionais. Elas improvisam, planejam e se reinventam. Mas essa adaptação também evidencia um problema estrutural. O mercado imobiliário muitas vezes ignora as reais necessidades dos inquilinos. E a pressão econômica obriga as pessoas a aceitar condições que não deveriam ser aceitáveis. E não se trata apenas de conforto, mas de dignidade. Ter onde morar é um direito, mas quando a estrutura do imóvel não acompanha o valor cobrado, o inquilino acaba pagando caro por algo que, na prática, exige gastos extras para se tornar habitável. Isso cria um ciclo de desigualdade, onde quem menos tem precisa gastar mais esforço, tempo e dinheiro para conseguir viver de maneira digna. No fim das contas, essa situação é um retrato da vida de muitos brasileiros. Equilibrar orçamento, necessidades e dignidade, improvisando para sobreviver.
e, ao mesmo tempo, sonhando com um lar que realmente atenda às suas expectativas e necessidades básicas. E você, já passou por algo parecido? Já teve que improvisar em um imóvel alugado só para conseguir viver com um mínimo de conforto? Compartilhe a sua experiência nos comentários, porque sua história pode ajudar muita gente que enfrenta a mesma luta. Alugar uma casa ou apartamento no Brasil não significa apenas pagar o aluguel todo mês. Por trás desse valor, existe uma série de despesas que acabam pesando no bolso das famílias. Taxas administrativas, condomínio, contas de luz, água, internet, IPTU e, dependendo do caso, até seguros obrigatórios. Mas isso é apenas o começo. Para que o imóvel se torne realmente habitável, muitas vezes é preciso investir ainda mais, comprando móveis, eletrodomésticos e itens básicos de cozinha. E aqui entra um problema muito comum. Muitos imóveis são alugados sem nem oferecer o básico. É impressionante pensar que uma casa pode ser entregue sem geladeira, sem armários e, acredite, até sem fogão. Essa situação, que poderia parecer absurda para quem nunca passou por ela, é mais comum do que se imagina e revela um ponto crucial sobre a realidade do mercado de aluguel no Brasil. O preço elevado do aluguel já compromete grande parte do orçamento familiar e, ao mesmo tempo, o imóvel muitas vezes exige gastos extras para se tornar realmente funcional. Comprar um fogão, uma geladeira, móveis básicos e utensílios de cozinha significa que o inquilino precisa desembolsar ainda mais, tornando a experiência de alugar algo muito mais caro do que parece à primeira vista. Essa realidade também mostra o dilema que muitas famílias enfrentam diariamente: escolher entre ter um teto para morar ou conseguir viver com mais conforto e dignidade. Para muitos, a decisão é simples, mas difícil: priorizar o básico e aceitar as limitações do imóvel, mesmo que isso signifique abrir mão de praticidade, comodidade e até mesmo qualidade de vida. O mais impressionante é como esse cenário reflete a desigualdade social no Brasil. Enquanto algumas pessoas conseguem alugar imóveis completos, com cozinha equipada, armários e eletrodomésticos, outras precisam se virar com o mínimo, improvisando soluções que muitas vezes não são seguras ou confortáveis. É o caso de famílias que usam fogões elétricos portáteis, cozinham em uma boca apenas, ou até precisam improvisar fora de casa, como em churrasqueiras e fogareiros, apenas para conseguir preparar uma refeição. Essa situação evidencia a resiliência e a criatividade das pessoas que encontram maneiras de sobreviver mesmo diante de tantas limitações, mas também denuncia uma falha estrutural do mercado imobiliário. Os imóveis são oferecidos em condições muitas vezes inadequadas para o valor cobrado, obrigando o inquilino a gastar ainda mais e a se adaptar a um cotidiano cheio de desafios. No fim das contas, alugar não é apenas pagar o aluguel. É lidar com uma série de custos adicionais, improvisos e escolhas difíceis, tentando transformar um espaço vazio em um lar funcional e digno. E essa é a realidade de milhares de brasileiros: equilibrar orçamento, necessidades básicas e conforto, muitas vezes abrindo mão de uma vida mais confortável apenas para garantir onde morar. E você, já passou por uma situação parecida? Já alugou um imóvel que parecia bom, mas que exigiu gastos extras ou improvisos para se tornar habitável? Compartilhe a sua experiência nos comentários. Sua história pode ajudar muita gente que enfrenta a mesma luta. E você, já passou por algo parecido? Já precisou alugar uma casa ou apartamento que não tinha nem o mínimo necessário para viver, como fogão, geladeira, armários ou até espaço adequado para cozinhar e guardar suas coisas? Infelizmente, essa é uma situação muito mais comum do que muitos imaginam e reflete os desafios diários que milhares de brasileiros enfrentam ao tentar garantir um lugar digno para morar. Compartilhar essas experiências é essencial. Quando falamos sobre essas dificuldades, conseguimos entender melhor como funciona o mercado de aluguel no Brasil, quais são os obstáculos que os inquilinos enfrentam e como essas condições impactam diretamente o orçamento e a qualidade de vida das famílias. Muitas vezes, o valor do aluguel é alto, mas o imóvel não oferece nem o básico, obrigando as pessoas a gastar ainda mais para transformar aquele espaço em um lar funcional. Além disso, ao dividir a sua experiência nos comentários, você pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Talvez alguém encontre em sua história uma solução criativa, um conselho prático, ou simplesmente se sinta menos sozinho ao perceber que não está enfrentando essa situação sozinho.
Conversar sobre essas dificuldades também incentiva o debate público, mostrando que essas questões não são problemas isolados, mas desafios estruturais que merecem atenção e reflexão. E mais, discutir essas situações é um passo importante para buscar melhorias no mercado de aluguel e na vida das pessoas. Quando mais pessoas falam sobre suas experiências, mais chances existem de encontrarmos ideias, soluções e iniciativas que tornem a experiência de alugar mais justa, acessível e digna para todos. Cada comentário, cada relato contribui para que esse tema seja mais debatido, mais compreendido e, quem sabe, mais transformado. No fim das contas, a sua participação faz diferença. Contar sua história não é apenas compartilhar uma experiência pessoal, é colaborar para que outras pessoas reflitam, se inspirem, se informem e, juntas, possamos pensar em maneiras de tornar a vida de quem depende do aluguel menos difícil e mais digna. Então, conta aqui nos comentários qual foi a sua experiência, que desafios você encontrou ao alugar um imóvel e que soluções ou adaptações você encontrou para lidar com essa realidade. Sua história pode inspirar, ajudar e gerar mudanças. E esse é apenas um pequeno recorte da vida real no Brasil. Todos os dias, milhares de famílias enfrentam situações parecidas. Alugam imóveis que vêm sem estrutura, precisam improvisar para cozinhar, cuidar das tarefas domésticas e tornar aquele espaço muitas vezes vazio em um verdadeiro lar. A gente se vira como pode, com criatividade e resiliência, mas a verdade é que todos merecem muito mais dignidade, respeito e condições justas para morar. Essa realidade revela questões mais profundas sobre o mercado de aluguel, desigualdade social e planejamento urbano no nosso país. Não se trata apenas de conforto ou conveniência. Trata-se de direitos básicos, de qualidade de vida e de como a sociedade encara o direito à moradia. Quando o inquilino precisa gastar ainda mais para ter o mínimo necessário em sua própria casa, fica claro que há um desequilíbrio que precisa ser discutido e enfrentado. Por isso é tão importante falarmos sobre essas experiências. Trazer essas histórias à tona ajuda a conscientizar outras pessoas, cria debates relevantes e até pode inspirar mudanças, seja por meio de políticas públicas, iniciativas privadas ou soluções comunitárias. Cada relato compartilhado tem o poder de mostrar que não estamos sozinhos nessa luta e que é possível buscar alternativas e melhorias. Quero aproveitar para agradecer a você que acompanhou este vídeo até aqui. Se você se identificou, deixe seu comentário, conte sua história, compartilhe experiências, soluções ou até dificuldades. Quanto mais falarmos sobre essas questões, mais chances teremos de gerar impacto e ajudar outras pessoas que enfrentam a mesma realidade. No fim das contas, todos merecemos viver com dignidade, ter um lar seguro, confortável e justo. E é por isso que continuaremos trazendo essas discussões, mostrando os desafios do dia a dia e buscando soluções juntos. Muito obrigado por estar aqui, por assistir, refletir e participar dessa conversa. Até o próximo vídeo. E lembre-se, compartilhar sua experiência pode inspirar mudanças e fazer a diferença na vida de muita gente.